Eu quero morar com meu Salvador. Eu quero morar com meu Salvador. Lá não haverá mais pranto, tristeza e nem dor. Eu quero morar com meu Salvador. Jesus nos prometeu que vem nos buscar quando preparar as muitas moradas que existem na casa do Pai, onde será o nosso lar. Eu quero morar com meu Salvador. Eu quero morar com meu Salvador. Lá não haverá mais pranto, tristeza e nem dor. Graça e paz, amados. Quero convidar você para mais uma mensagem aqui no nosso canal. Hoje estou muito feliz, né? Essa canção o Senhor me deu há alguns dias. E hoje o tempo é muito propício assim, né? Porque que eu comecei cantando essa canção linda que o Senhor me inspirou para escrever. Amados, a Bíblia diz no livro de Joel, no capítulo de número 2, que nos últimos dias o Senhor derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. E ele disse que os jovens teriam visões, os velhos sonhariam. E aí eu quero compartilhar com os irmãos algo muito interessante, apesar de que eu ainda não me considero tão velho, né, irmãos? Mas eu tive um sonho tão lindo ontem à noite, irmãos. Um sonho muito interessante, que ele está de acordo com outro que eu tive alguns dias atrás. Sou muito ruim com data. Eu vou contar os dois aqui para os irmãos. O primeiro, eu sonhei que eu chorava muito por conta da minha mãe, que minha mãe faleceu, eu tinha 4 anos de idade, né? Quem é mais próximo a mim conhece a minha vida e sabe o quanto eu sofri, né? Eu penso que uma das maiores perdas que eu tive foi exatamente a minha mãe. Porque eu fui criado sem pai, sem mãe, sem visão. Foi um tempo muito difícil, irmãos. Então, eu sonhei que eu chorava muito. Eu perguntava para Deus: Senhor, por que minha mãe morreu tão cedo? Por que eu não tive a oportunidade de conviver com a minha mãe? E aí eu via um sol, a luz do sol, como se fosse o sol mesmo, muito forte no meu rosto. E daquele sol saiu uma voz que dizia assim: Filho, sua mãe partiu cedo porque ela sofria muito. E no sofrimento dela, ela clamou a mim. Ela me pediu socorro. E ela pediu que eu a recolhesse. Mas antes de eu recolher ela pediu que eu cuidasse de você, filho. E eu quero dizer para você, filho, que está chegando a hora de você se encontrar com a sua mãe. Irmãos, eu achei esse sonho tão lindo, porque eu achava que minha mãe, eu não tinha certeza que se minha mãe tinha sido salva, sabe? E para mim era uma tristeza muito grande conviver com essa dúvida. E depois desse sonho, eu tive certeza que ela está com Jesus. Ontem à noite, eu tive um sonho muito interessante. Eu dormi ontem assim com um pouquinho de dor de cabeça. Eu não sou muito de sentir dor de cabeça. É muito raro eu adoecer. Mas eu dormi com uma dorzinha chata. E aí, durante o sono, eu não sei explicar, mas eu pensei assim: será que eu vou morrer hoje? No que eu pensei isso, eu comecei a sonhar. E eu sonhei que chegava um homem e dizia assim para mim: não, você não vai morrer hoje. Ele dizia assim: há um tempo determinado para cada pessoa viver na terra. E ele dizia para mim assim: aqui está a sua senha. Sua senha tem um número de 490. Corresponde os dias que você ainda tem na terra. Irmãos, e aí eu comecei a fazer conta, né? Aí eu falei assim, no sonho ainda: bom, esse ano ainda não acabou, então eu vou somar. Depois que esse ano acabar, eu vou somar quantos dias ainda me restam
para viver aqui nessa terra. Irmãos, eu não sei se isso foi um sonho comum, eu não sei se foi um aviso de Deus, eu não sei se foi o Senhor dizendo para mim, olha, daqui a 490 dias você vai, né, partir desse mundo. Irmãos, mas a verdade é que se isso acontecer, eu confesso aos irmãos que isso será um motivo de muita felicidade, de muita alegria para mim. Por quê? Porque quando nós partirmos desse mundo, nós não corremos mais risco de perder a salvação das nossas almas, né? Deus fala muito comigo em sonho, né? Apesar de que tem gente que não gosta disso, tem gente que despreza essa forma de Deus falar conosco, né? Eu sonhei uma vez que aparecia um anjo e dizia assim, filho, eu quero falar algo para você. Você tem falado muito sobre o último dia, você tem falado muito sobre as pessoas partirem a qualquer momento. Eu quero falar uma coisa para você. E ele dizia, eu vou usar uma linguagem, algo que existe nesse mundo para você entender bem. Ele disse, você sabe o que é um time de futebol, não sabe? Eu disse, sei. Ele disse, você sabe o que é uma torcida fanática, não sabe? Eu disse, sei. Ele disse, quando uma torcida fanática, preste atenção, ele disse, preste atenção. Quando um time ganha um campeonato, a torcida fanática é tão fanática que ela vibra, não vibra? Ela fica alegre, não fica? Eu disse, fica. Ele disse, assim também são os demônios, quando eles veem as pessoas morrerem sem Jesus. Ele disse assim, mas a maior alegria do diabo não é ver as pessoas perderem batalhas nesse mundo, mas a maior alegria dele é ver as pessoas perder a principal batalha, que é exatamente a batalha da vida, quando as pessoas morrem e vão para o inferno. Aí ele falou assim, lembra, filho, que eu ilustrei, eu usei o exemplo das torcidas fanáticas, não há uma explosão de alegria, as pessoas não saem gritando nas ruas? Eu falei, sai. Ele disse, pois é, assim também é o diabo, quando alguém morre sem Jesus, quando alguém morre sem a salvação da sua alma, existe uma grande explosão no reino das trevas. Olha só, irmãos. Existem pessoas que desprezam essa forma de Deus falar conosco através de sonhos, né? Mas o que eu quero dizer para os irmãos é que Jesus, ele nos prometeu algo muito interessante, lá no livro de João, né? Não se turbe, João 14, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, na casa de meu Pai há muitas moradas. Irmãos, Jesus está preparando as nossas moradas. Há uns 3 dias atrás, mais ou menos, 3 ou 4, eu sou muito ruim com data, viu, irmãos? Eu tive um sonho, irmãos. Eu sonhei que eu chegava num lugar e tinha muita gente dormindo. E aí eu falava, esse povo está todo dormindo aqui por quê? Aí um homem dizia assim para mim, filho, você ainda não entendeu onde você está? Aqui onde você está é um lugar onde as pessoas estão dormindo, descansando da fadiga que viveram na terra, descansando das labutas que elas tiveram no mundo. E ele disse, é para cá que as pessoas que descansam com Cristo virão. As pessoas que servem a Cristo, quando elas descansarem, quando elas dormirem, elas virão para cá para aguardar o dia da ressurreição. Irmãos, Deus tem falado muito comigo sobre isso, sabe? E eu confesso aos irmãos que ser cristão e não sonhar com a eternidade não tem sentido. Ser cristão e não sonhar com o momento glorioso de morar com Cristo não tem sentido. Ser cristão e ter medo da morte, ser cristão, né? E não sonhar com a eternidade, irmãos, não tem sentido a gente dizer que é cristão, né? Eu hoje acordei muito feliz, irmão, né? Deus me deu essa canção, né? Que eu cantei aqui no início para os irmãos. Deus tem me dado várias canções, eu escrevi atualmente umas 20 canções mais ou menos, estão todas escritas. Deus tem me dado nos últimos dias poesias, canções maravilhosas, né? Então, irmãos, vamos continuar sonhando com a eternidade. E aí eu disse para o Senhor o seguinte, Senhor, se for um aviso do Senhor, e se eu de fato tiver só 490 dias, eu quero gastá-los para o Senhor, né? Eu me lembrei do rei Ezequias, né? Quando Isaías foi falar com ele, que Deus falou assim, olha, Isaías, fala para o rei Ezequias preparar a casa dele, porque, né, ele vai morrer.
Irmãos, Jesus ele nos disse lá no livro de João, no capítulo 11, no versículo 25, ele disse, quem crê em mim, né, ainda que morra, viverá. Jesus disse, quem crê em mim, nunca morrerá. Irmão, não existe morte para nós, irmãos. O que existe, na verdade, né, é uma vida eterna. Jesus disse lá no livro de João, no capítulo 10, né, está escrito lá, capítulo 10, versículo 10, o ladrão, que é o diabo, veio somente para roubar, matar e destruir. Jesus disse, mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Irmãos, não existe morte para quem está em Cristo. Não existe morte, né? O apóstolo Paulo, ele disse o seguinte, lá em Filipenses 1:21, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Paulo disse, ele disse assim para os filipenses, olha, o que eu queria na verdade era estar com Cristo, que é bem melhor. Ele falou, mas por causa de vocês é necessário que eu ainda permaneça vivo. Mas o que Paulo queria na verdade era estar com Cristo, irmãos. O que Paulo queria na verdade era partir com Cristo. O que Paulo queria na verdade era morar com o Salvador, né? Então, irmãos queridos, eu tenho um sonho de ganhar 100 milhões de almas, levar 100 milhões de almas ao conhecimento da palavra de Deus, né? Aí eu fiquei pensando, Senhor, mas se eu tiver só 490 dias nessa terra, né, como é que eu vou conseguir levar 100 milhões de almas ao conhecimento da palavra do Senhor? Mas a Bíblia diz lá em Hebreus capítulo 11, está escrito assim, que Abel, mesmo depois de morto, até hoje ele fala. Então, mesmo se eu partir, né, as minhas mensagens vão ficar aqui. Quem me conhece de perto sabe da vontade que eu tenho em morar com Cristo, sabe da minha vontade em ser transformado a cada dia, em alcançar a perfeição com Cristo. Vai lembrar, o irmão Reginaldo era um homem falho como todos nós, mas ele tinha um sonho, ele tinha um desejo, ele lutava todos os dias contra o mundo, contra o pecado. Ele falhava, mas ele lutava e ele queria muito ser um verdadeiro cristão, ele lutava para isso. Ele era uma pessoa apaixonada pelo Senhor. O meu exemplo vai ficar, meu testemunho vai ficar, não é? E eu tenho certeza absoluta, irmãos, absoluta, que se o Senhor realmente me levar, irmãos, eu serei um homem muito feliz, porque depois de morar com Cristo, como diz a canção, lá não haverá mais pranto, lá não haverá mais dor, lá não haverá mais tristeza, o Senhor enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas, não é? E sonhe com a eternidade, irmãos. Não estou dizendo aqui para você ter pensamento suicida. Uma coisa é você sonhar com a eternidade, a outra coisa é ter pensamento suicida. Eu não tenho pensamento suicida. Eu tenho pensamento de um dia estar com Cristo. Eu tenho pensamento, irmãos, quando eu comecei a sonhar em ganhar 100 milhões de almas, eu vou até falar aqui para os irmãos como foi que nasceu esse sonho dentro de mim. Eu tinha um sonho de ganhar 1 milhão de almas para Jesus. Que sonho pequeno, né, irmãos? Quando eu voltei para Jesus, que eu passei 16 anos na política, 16 anos desviado, irmão, na política, foi um dos piores anos da minha vida. Quando eu voltei para Jesus, eu voltei com um sonho, eu quero ganhar 100 milhões de almas para Jesus. E aí Deus me levou para uma cidade chamada Laranjal do Jari. Lá tinha um pastor chamado Jefferson Campanelli. Vocês podem pesquisar aí. Ele congregava na igreja Assembleia de Deus, Assembleia de Deus de Blumenau, Santa Catarina. Eu até recomendo que vocês assistam algumas mensagens dele. Ele tem mensagens maravilhosas. E aí Deus me levou a Laranjal do Jari. Eu estou resumindo o testemunho é lindo, mas ele é muito longo. Deus me levou a Laranjal do Jari. E no dia que eu cheguei em Laranjal do Jari, eu fui para a Assembleia de Deus. Ele estava pregando lá. E a mensagem dele era sobre Abacuque, capítulo 3. Aviva ao Senhor a tua obra. E quando ele estava orando, irmãos, né, foi algo assim muito interessante. Deus falou assim comigo, no meu coração. Né? Tem gente que não compreende como é que Deus fala com a gente. Deus fala, irmãos. Se Jesus subiu e deixou o Espírito Santo aqui, irmãos, por que o Espírito Santo não vai falar conosco? Aí o Senhor falou assim para mim, filho, amanhã de manhã você vai com ele no hotel, ele vai orar por você, e a unção evangelística que existe sobre a vida dele será deixada para você, porque ele será recolhido. Irmãos, eu fui no dia seguinte, claro que eu não contei nada disso para ele,
Fui lá, obedeci, acreditei nisso, acreditei naquilo que o Espírito Santo tinha me falado. Irmãos, 2 ou 3 meses depois, no máximo, esse homem partiu. E ele morreu novo ainda, muito novo. Inclusive, ele tem um testemunho dele que eu acho muito lindo, que ele foi para a Espanha. E aí teve um tempo que o Brasil estava num conflito com a Espanha, né? E eu sei que ele foi preso. E ele foi deportado para o Brasil. Só que antes dele ser deportado, jogaram ele numa prisão junto com africanos, várias pessoas. E nessa prisão tinha uma jovem. E essa jovem era brasileira. E aí ele disse que começou, Senhor, por que eu estou preso aqui? Por que me prenderam aqui? Eu não vou mais pregar o Evangelho, eu não quero mais saber de pregar. E ele disse que o Senhor deu um sacode nele e falou assim, ô filho, você quer ser melhor do que o meu servo Paulo? Que quando foi preso, quando ele libertou aquela moça, ele foi preso, ele apanhou e mesmo assim ele cantou na prisão. Mesmo assim ele se alegrou e ele me louvou na prisão. Você quer ser melhor do que o meu servo Paulo? Melhor do que os meus servos? Aí ele disse que se envergonhou, pediu perdão para o Senhor. E tinha uma jovem. E aí ele começou a conversar com a jovem falou assim, o que o senhor faz? Ele disse, eu sou pastor. Aí ele já foi logo se justificando, mas olha, minha documentação está toda em dias, porque eu fui preso, eu não fiz nada de errado. E ele disse que a família dele lá na Espanha tentou tirar ele da cadeia, mas não conseguiram. Aí sabe por que o Senhor permitiu ele ser preso, irmão? Irmãos, porque aquela moça era desviada da Assembleia de Deus. Ela tinha ido para a Espanha e sabe o que ela tinha que fazer lá? Se prostituir. Ela tinha ido para entrar na prostituição. E Deus levou o pastor Jefferson, permitiu que ele fosse preso para libertar aquela moça. Então, irmãos, eu tenho essa história que às vezes eu não falo muito porque as pessoas não acreditam, né? A gente vive num mundo as pessoas são tão céticas, né? São tão racionais, que elas não atentam, né? Elas não se atentam, né, para as coisas do reino, para as coisas do Espírito Santo. Irmãos, eu estava conversando com um querido amigo, um irmão muito querido mesmo, irmão Daniel, lá de Novo Hamburgo, e ele falou uma coisa que eu concordo com ele plenamente. A gente estava conversando sobre revelação, né? E eu queria até aproveitar o gancho e fazer um comentário sobre isso. Que a gente não pode pautar a nossa vida, o nosso ministério, tipo, toda vez que orar, que tiver culto, Deus tem que revelar alguma coisa. A gente não pode pautar a nossa vida nisso. Porém, o Senhor, Ele revela as coisas para nós, sim. O Senhor fala conosco, sim. Eu tenho uma experiência que eu vivi no Amapá. Eu cheguei numa cidadezinha chamada Laranjal do Jari. Eu escrevi um livro, esse meu livro... eu estou lutando para publicá-lo, inclusive peço até que os irmãos orem em favor desse objetivo. Esse meu livro ele foi enviado inclusive para a editora Central Gospel. Eu estou me organizando para ir ao Rio de Janeiro para ver o que a gente consegue, porque o pastor Silas Malafaia me prometeu que se a editora entender que o livro não é comercial, porque eles vendem, né, irmãos? Se a editora entender que não é comercial, mesmo assim, ele falou que vai me ajudar, vai publicar alguns exemplares para eu depois conseguindo fazer outros exemplares, né? Então, nesse livro, eu conto muitas experiências que eu tive. Inclusive, em Laranjal do Jari, eu tive muitas experiências. E uma delas foi essa. Eu cheguei eu estava hospedado na casa de 2 jovens, o irmão Frank e o irmão Fábio, pessoas muito amadas. E aí um dia de manhã chegou uma mulher lá e disse assim, ô irmão, ouvi dizer que você é profeta? Porque existe, irmãos, infelizmente, existem pessoas que vivem correndo atrás de revelação. Existem pessoas que vivem atrás de profeta, atrás de pessoas, quando ouvem dizer que a pessoa tem um dom, a pessoa já começa a correr atrás. E aí quando eu cheguei na cidade, né, eu tenho muitos amigos lá, e aí foi espalhado que eu estava na cidade e essa moça foi lá. Eu ouvi dizer que você é o profeta, eu só saio daqui quando Deus falar comigo. Eu até admirei, sabe, a audácia daquela mulher, né, a petulância dela, assim, a audácia de dizer que só saía de lá se Deus falasse com ela. Irmão, só que nem tudo, nem sempre Deus, Ele revela e Ele só fala quando Ele quer, Ele só revela quando Ele quer. Vocês lembram do episódio lá de Eliseu? Quando Eliseu, aquela mulher lá de Sunem, né, que Eliseu profetizou que ela ia ter um filho, ela teve, depois o filho morreu, e aí ela foi atrás de Eliseu. Quando ela chegou lá,
ela se lançou aos pés de Eliseu chorando. Geazi queria arrancá-la dos pés de Eliseu, ele falou, não faça isso. Você está vendo que ela está aflita e o Senhor Deus não me falou nada sobre isso. Irmãos, eu estou falando nada mais, nada menos do que de Eliseu. Eliseu que era um homem que, rapaz, Deus falava com ele. Existe um episódio do rei da Síria, né? Que ele reuniu a tropa e disse assim, quem é o traidor? Quem é o traidor? Quem é que está me traindo aqui? Porque todo plano que eu faço, o rei de Israel fica sabendo. Alguém disse, não, rei, não se trata de ter nenhum traidor aqui no nosso meio, não. É que lá tem um profeta chamado Eliseu, que tudo que o senhor fala, ou tudo que o senhor planeja, ainda que em secreto no seu quarto, ele fica sabendo, porque Deus fala com ele. Então Deus, ele fala assim, irmãos, o Espírito Santo, ele veio para cá com uma tarefa, e a tarefa é preparar, né, a igreja para subir com Cristo. Muito bem, aí essa mulher começou a falar, porque eu só saio daqui quando Deus falar comigo, isso eram 7 horas da manhã, deu 7h30 e nada, deu 8 horas e nada, irmãos, ela fez isso aqui, ó, literalmente, ela fez isso aqui, ó, pegou aqui na minha camisa e falou assim, aí, Deus vai falar ou não vai? Eu falei, misericórdia, Senhor, misericórdia, porque as pessoas acham que a gente tem que adivinhar, a gente tem que, irmão, até porque a Bíblia diz que os adivinhos não terão parte no reino de Deus, não é? Aí eu fiquei preocupado, eu falei, Senhor, o que eu faço? Deu 8 horas e nada, deu 9 horas e nada, aí eu fui no quarto, eu falei, dê licença, por favor. Eu fui lá, coloquei meu joelho no chão, falei, Senhor, olhe, Senhor, essa mulher disse que só sai daqui quando o Senhor falar com ela. E, Senhor, eu sou humano igual a ela, eu não sei de nada, o que eu falo para ela, Senhor? Aí o Senhor falou aqui, ó, no meu coração, vai lá, e diz para ela largar o marido da outra. Diz para ela largar o marido da outra, porque eu não aprovo. Eu não aprovo o que ela está fazendo. O que estava acontecendo, irmãos? Ela estava tendo caso com o marido de uma outra mulher, né? E ela queria que Deus abençoasse aquilo. Ela queria que Deus abençoasse, que Deus dissesse que era a vontade dele destruir uma família para começar outra. Aí eu voltei e falei assim, irmã, a senhora disse que só sai quando Deus falar com a senhora, não é? Ela disse Eu falei assim, eu não sei se é o que a senhora quer ouvir. Ela disse, pode falar. Deus mandou dizer para a senhora largar o marido da outra, que o que a senhora está fazendo está errado, né? E aí ela disse, vamos embora. Então, irmãos, eu já vivi assim, experiências extraordinárias lá em Laranjal do Jari. Deus já falou comigo assim, de forma extraordinária. Eu lembro que o irmão Montiel, que é um irmão muito querido, que mora lá nessa cidade, ele me chamou, irmão, vou morar na casa de uma mulher, mas não vai em jejum não, porque lá já foi um monte de pastor, lá já foi um monte de gente, a mulher está endemoniada há uma semana. Eu falei, misericórdia. Só que eu já tinha tomado café. Eu falei, irmão, já tomei café. Ele disse, não tem problema não, vamos assim mesmo. E fomos. Quando chegamos lá, a mulher estava endemoniada, né? Com a mente totalmente tomada pelo inimigo. E aí eu comecei a orar, o Espírito Santo falou assim, não ora não, calma, não ora não. Porque o que está acontecendo com ela está acontecendo por conta de uma legalidade que ela deu. Eu falei, uau! E que legalidade foi essa, Senhor? O Senhor disse assim, ela está grávida, ninguém sabia. Ela está grávida e o filho que ela está recebendo é do marido de uma serva minha. Eu falei, meu Deus! E eu falei assim, Senhor, e agora? Senhor, faça com que ela recobre a mente, que a mente dela retorne, para que ela tenha oportunidade de se arrepender. Aí o Senhor falou assim para mim, chame ela pelo nome. Aí eu chamei ela pelo nome, claro que eu não vou dizer o nome dela aqui, né? Aí eu chamei ela pelo nome, aí ela disse, oi, eu disse, fulana, olha só, o que está acontecendo com você é porque existe uma legalidade. E eu disse assim, você está grávida e o pai do seu filho é marido de uma serva do Senhor. Aí ela disse, não, o Deus dela é o mesmo meu. Eu falei, não é não. Se o Deus dela fosse o mesmo Deus seu, você não faria o que você fez com ela. Agora é o seguinte, moça, a decisão é sua. A decisão é sua. Ou você se arrepende, larga isso, larga esse homem, vai viver com Cristo, né? Abandona o pecado, porque a mulher dele tem orado e clamado ao Senhor, ou então, infelizmente, não há nada né, o que possa ser feito por você. Não há nada. Nós não podemos fazer nada por você. E aquela mulher começou a chorar, irmãos. Ela começou a chorar. E até a última informação que eu tive, aquela mulher estava congregando na Assembleia de Deus,
aquela mulher estava servindo ao Senhor. Então, Deus ele fala conosco sim, irmãos. Só que eu tenho ficado muito triste, porque nos últimos dias tem gente que me liga e fala assim: irmão, eu quero que Deus fale comigo. E aí, irmão, ora por mim. Aí quando eu oro, a pessoa fala: e aí? Deus não falou nada? Um dia desse, uma irmã me ligou, aí falou: quero oração. Eu falei: querida, você quer oração em alguma área específica da sua vida? Aí ela disse: não, eu prefiro que Deus fale. Irmão, sabe o que acontece? As pessoas hoje, infelizmente, tem gente que se aproveita, né? Tem gente que se aproveita dessas situações para enganar os outros, para extorquir a fé dos outros. Às vezes a pessoa até tem o dom do Senhor, mas aí a pessoa, irmão, começa a usar esse dom de forma errada. Vocês lembram de Geazi? Quando Deus usou Eliseu para curar Naamã? Pois é. Geazi, né, o que ele fez? Ele cobrou, ele recebeu, ele foi pedir prata, pedir roupas, quando Eliseu disse que não era para ele fazer isso, né? E aí a Bíblia diz que ele ficou leproso. Então tem gente que usa o dom, né, para explorar, e às vezes a pessoa, na ânsia de querer, né, enganar os outros, existem até pessoas que revelação profissional, né? Tem gente que olha, hoje é muito fácil, né? As pessoas colocam tudo da vida, Facebook, WhatsApp, Instagram, né? Aí o pregador, tem pessoas que não têm caráter, né, vão pregar em certas cidades, aí começam a olhar, né, o perfil das pessoas que congregam naquelas igrejas, e aí descobrem tantas coisas e chegam lá e dizem que é revelação, né? Mas, irmãos, nós não podemos descartar que Deus ele fala conosco sim. Deus ele nos revela coisas tremendas, irmãos. Eu já tive experiências assim extraordinárias, né? Se você um dia se eu conseguir publicar o meu livro, que eu acredito que eu vou conseguir, é porque é muito caro, eu não tenho condições para isso, e eu estou aguardando, né? Eu creio na palavra que o pastor Silas Malafaia me deu, até porque quando eu fui lá, irmãos, foi assim, Deus me direcionou aí ao Rio de Janeiro para falar com ele, né? E Deus já usou muitas pessoas, né, para que eu pudesse escrever esse livro, porque eu gravei esse livro em um gravador, depois eu tive que pagar pessoas para transcrever, né? Foi todo um processo. Eu já tive a ajuda do pastor Alan lá no Rio, já tive a ajuda do irmão Daniel lá em Novo Hamburgo, né? Já tive a ajuda de pessoas, já gastei dinheiro já, né? Já foi gasto assim uma determinada quantia. Por quê? Porque ele estava em áudio, precisava ser escrito, né? Precisava ser corrigido, né? Mas eu creio, irmãos, e depois desse sonho que eu tive, né? Que eu não sei dizer para os irmãos que é de fato um aviso do Senhor, se ou é um simples sonho, porque eu sonho muito com a eternidade, de repente, por eu sonhar muito com a eternidade, eu posso ter tido esse sonho, né, irmãos? Mas vai que seja um aviso do Senhor. Então, eu quero aproveitar, né, e lutar para ver se eu consigo publicar esse livro dentro desses 490 dias, amém? Também nós estamos gravando alguns louvores, já gravei 3 louvores, depois a gente vai estar apresentando aqui para os irmãos, aqui no canal, né? E eu penso que através da música também, o Senhor pode alcançar muita gente, porque as nossas músicas são músicas evangelísticas, são músicas que falam sobre, alertam o homem acerca de morrer no pecado, né? Alertam o homem acerca do perigo que é, né, a realidade cruel, triste, que vai ser, não cruel, mas triste, que vai ser encontrar-se na eternidade sem Jesus. Então nossas músicas são todas evangelísticas, né? Não tem nenhuma música assim egocêntricas. Porque, irmãos, nos últimos dias a gente tem ouvido músicas assim, pessoas chamando Jesus de você. E é tão fácil chamar Jesus de Senhor, é tão fácil compor uma canção para chamar Jesus de Senhor, e as pessoas chamam Jesus de você, assim, de uma naturalidade tão grande. Jesus não é você, irmão, Jesus é Senhor, né? Amém? Então, queridos, orem por mim, né? Orem para que o Senhor possa me dar graça, que eu consiga publicar esse livro, que eu consiga terminar de gravar essas músicas. É um custo muito alto de gravar as músicas, não é fácil, porque a gente tem que pagar instrumentistas, tem que pagar o estúdio, e eu consegui gravar até agora 3 músicas, ainda não divulgamos ainda porque nós estamos em processo de registro também, mas acredito que até a semana que vem a gente vai conseguir colocar alguma dessas músicas aqui para os irmãos, né?
E essa que eu cantei para os irmãos no início, ela não foi gravada não, ela está só escrita, né? Mas o Senhor me deu essa canção, eu achei muito linda, amém? Então, irmãos, vamos sonhar com a eternidade, vamos querer morar com o Senhor, porque, irmãos, vai ser maravilhoso, irmãos. Lá não vai ter pranto, lá não vai ter tristeza. Eu estava orando hoje de manhã, eu tenho 48 anos, o ano que vem faço 49, né? Eu não sei, eu nunca olhei para o rosto dos meus filhos, eu não sei como é o rosto dos meus filhos, eu não sei o que é a cor azul, como é a cor azul. Eu tenho noção que as pessoas me falam, né? Eu não sei o que é olhar para o mar, né? Porque dizem que o mar é muito bonito, dizem que o azul do céu é muito bonito, dizem que o brilho das estrelas é muito bonito, mas uma coisa eu sei, irmãos, a visão que eu vou ter vai ser extraordinária. Olhar para Jesus, olhar para a face dele, olhar para o rosto dele, e além disso eu quero ouvir ele dizer assim: filho, eis aí as 100 milhões de almas que você conseguiu alcançar para o meu reino. Então, eu tinha esse sonho, né? Como eu disse, né? Que eu comecei a contar lá do pastor Jefferson, mas aí quando eu voltei, né, para casa, que a minha ex-esposa me expulsou de casa, me abandonou, aí eu disse assim: Senhor, eu não quero mais ganhar 1 milhão de almas, eu não quero mais. Eu quero agora levar 100 milhões de almas ao conhecimento da palavra do Senhor. Foi por isso que eu criei esse canal, irmãos. Eu sei que é um canal pequeno, existem pessoas por aí que tem um canal enorme, né? Que alcançam muitas pessoas, alcançam muito mais vidas do que eu, mas eu tenho certeza que assim como o Senhor alcançou o mundo através de 12 discípulos, nós alcançaremos muitas pessoas através desse canal. Nós estamos, ontem, eu não vi hoje, mas ontem eu estava com 730 inscritos aqui no canal. Então eu peço que você nos ajude, compartilhe os nossos vídeos, dê o seu like, nos ajude, porque se de fato o Senhor me recolher dentro desses 490 dias, eu quero gastar todo esse tempo para Ele. Eu quero ainda poder fazer lives aqui no canal, eu quero ainda poder fazer vigília com os irmãos, mas para mim fazer isso, nós precisamos alcançar um número de 1000 inscritos, né? O mínimo, 1000 inscritos. Então me ajude nesse projeto, amém, queridos? E sonhe com o Senhor, sonhe com a eternidade com o Senhor, né? Lembre dessa canção. Eu quero morar com meu Salvador, eu quero morar com meu Salvador, lá não haverá mais pranto, tristeza e nem dor. Eu quero morar com meu Salvador. Jesus nos prometeu que vem nos buscar quando preparar as muitas moradas que existem na casa do Pai, onde será o nosso lar. Eu quero morar com meu Salvador, eu quero morar com meu Salvador, lá não haverá mais pranto, tristeza e nem dor. Eu quero morar com meu Salvador. Ore comigo. Querido Espírito Santo, Pai querido, em nome de Jesus, nós queremos te glorificar, te exaltar, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, pela tua graça, pela tua misericórdia. Pai querido, obrigado pela esperança que o Senhor plantou aqui dentro de nós, de um dia nós morarmos com o Senhor, de um dia, Pai, nós estarmos, Senhor, nas moradas celestiais. O Senhor disse, Pai, o Senhor disse que iria para a casa do Pai, preparar a morada, e quando tudo estivesse pronto, Jesus, o Senhor voltaria e nos levaria para estar aonde o Senhor vai estar, para nós estarmos também. Senhor Jesus, eu peço ao Senhor nesse momento, que o Senhor abençoe cada pessoa inscrita nesse canal, cada pessoa que vai assistir esse vídeo. Meu Deus, cada pessoa, meu Pai, que for alcançada através dessa mensagem. Meu Deus, se houver alguém triste, com depressão, que o Senhor possa fazer um milagre, libertar esta pessoa. Se houver alguém, meu Pai, afastado dos teus caminhos, que o teu Espírito Santo convença esta pessoa a voltar, Senhor, a andar na verdade, a andar, Senhor, no caminho certo que é o Senhor.
Pai querido, em nome de Jesus, abençoe cada irmão, abençoe cada irmã, abençoe cada pessoa, meu Pai. Eu não sei o nome de todas as pessoas, não tem como eu saber, mas eu quero te pedir, meu Pai, que o Senhor derrame a tua graça e a tua misericórdia sobre nós, nos ajude a vencer o mundo, nos ajude a vencer o pecado, Senhor Jesus. E se esse sonho tiver sido uma revelação do Senhor para a minha vida, se esse sonho tiver sido um aviso do Senhor para a minha vida, ajuda-me, Senhor, prepara-me, Senhor, para que um dia eu possa, meu Pai, está morando com o Senhor na eternidade. Pai querido, nós te louvamos e nós te agradecemos em nome de Jesus. Queridos, que o Senhor Jesus seja glorificado e exaltado para sempre. Não esqueça, não deixe de sonhar com a eternidade, não esqueça de compartilhar os nossos vídeos, dar o seu like, nos ajude para que possamos alcançar o maior número de pessoas para Jesus. Amém? Deus abençoe a todos, um abraço e até a próxima.